Olá, pessoal do Café com Leitura e você, preparados para o início do capítulo número 7? Vamos lá. Surfando, sorrindo e cantando para ser feliz. Eu tive de decidir ficar aprumada na minha prancha de surf. Não sabia que aquilo me ajudaria a ficar aprumada em minha vida também. Eve Fairbanks. Se por acaso você se casar com um australiano, assim como eu, provavelmente se familiarizará com o processo desmoralizante de aprender a surfar. Meus pitbullzinhos estão latindo aqui, meu Yorkzinho. Dediquei algum tempo a ficar de pé, vacilante na prancha, ia cair dela, mas só depois de ler a jornalista Eve Fairbanks discorrendo sobre o assunto, percebi a profunda ligação desse processo com a presença. Fairbanks acredita que aprender a surfar ensinou-lhe algo sobre como viver em terra firme. Ela escreveu no The Washington Post: o surf destila, no momento puramente físico, desafio prolongado, intelectual e complexo de simultaneidade, acertar o que a vida lança sobre você e aproveitá-la ao máximo. Sua análise de aprender a surfar, um processo que requer o controle de nossa postura física para mudar nossa psicologia, capta perfeitamente a ligação corpo-mente. Como e por que funciona e por que, infelizmente, costumamos ignorá-la. Nosso primeiro erro, disse ela, é focar demais nas habilidades específicas que julgamos necessárias para nos tornarmos bons surfistas ou para sermos vistos como exímios em nosso emprego ou atraentes por parceiros em potencial. Fairbanks escreveu: os amadores imaginam que os esportes radicais se resumem a habilidades. Temos de adquirir força e memória muscular para podermos realizar uma façanha esportiva. Com essa mentalidade, Fairbanks primeiro fixou-se em seu desempenho, se tinha ou não habilidade, onde estava na curva do aprendizado, e tudo isso deixava um tanto insegura. De início, explicou ela, quando eu caía, sentia um desejo desesperado de que meu professor dissesse que meus erros eram normais, que eu não estava me saindo mal em comparação com seus outros alunos. Aquilo se assemelhava muito ao meu desejo frequente de assegurar que meus erros não se refletissem negativamente no meu caráter. Mas, em certo ponto, ela mudou sua abordagem. Após um histórico de sucessos e fracassos, meu professor disse que em algum ponto eu teria de simplesmente decidir permanecer na prancha. Recordou ela. Foi surpreendente sentir a grande diferença depois de tomar aquela decisão e persistir nela. Enquanto antes eu vinha caindo quase o tempo todo, de repente comecei a pegar todas as ondas. O prazer gerou mais prazer, a certeza de minha capacidade se ampliando a cada nova tentativa. Sua experiência sugere que deveríamos inverter a receita do sucesso. Orientadores com frequência nos dizem que precisamos confiar em nossas decisões, que as decisões vêm ao final de um processo de aquisição de certeza e simplesmente confirmam uma verdade interior. Mas, na verdade, ocorre o inverso. Decisões criam confiança. Foi isso que aprendi em minha prancha de surf. A lição foi proveitosa e logo ela descobriu que aquilo se aplicava fora da prancha também. Ao encarar decisões em terra firme, do tipo do qual às vezes me esquivo, passei a sentir meu corpo na prancha, tomando posição e conseguindo permanecer aprumada. Ficou mais fácil acreditar que eu poderia permanecer na prancha figurativa de um plano. Ao permanecer naquela prancha, o corpo de Fairbanks mostrou do que ela era capaz de uma forma que seu pensamento jamais conseguiria. O problema, disse ela, é que o que estava dentro de nossas mentes é invisível. Só podemos imaginá-lo, mas experimentamos nossos corpos sensualmente.
É muito poderoso perceber nossa natureza conforme ela é expressa nos nossos corpos, conforme é percebida por todos os nossos sentidos. Estou feliz porque canto. Sempre me intrigou o mito de que corpo, cérebro e mente são entidades separadas e autônomas. E a ideia de que vê-los como interligados é uma ideia marginal. O cérebro não está localizado dentro do corpo. E se isso não é prova suficiente, o corpo se movimenta, fala, reage, vive por causa do cérebro. O corpo e o cérebro fazem parte de um único sistema integrado, complexo e belo. Como disse Oakley Ray, um venerado ex-psicólogo da Universidade Vanderbilt, não existe uma divisão real entre mente e corpo por conta das redes de comunicação existentes entre o cérebro e o sistema neurológico endócrino e imunológico. É possível ter uma mente sem um cérebro? Que corpo, cérebro e mente estão interligados deveria ser uma das ideias menos controversas em toda a ciência. No entanto, afirmações sobre essa ligação costumam provocar reações céticas. Quando comentei sobre a ligação corpo-mente, um desconhecido fez essa pergunta irônica: Você andou fumando um maço de chopras? Referindo-se, é claro, aos ensinamentos do guru da atenção plena Deepak Chopra. O Departamento de Psicologia da Universidade Harvard tem sede no edifício William James. Foi o primeiro educador a oferecer um curso de psicologia em nível universitário nos Estados Unidos. Continua sendo um dos filósofos americanos mais famosos de todos os tempos e é conhecido como o pai da psicologia americana. Embora inúmeras ideias de James tenham ajudado a moldar o que os psicólogos atuais estudam, a que mais me sensibilizou está inserida em sua famosa afirmação: Eu não canto porque estou feliz. Eu estou feliz porque canto. Essa ideia provocadora sugere que as experiências corporais causam as emoções e não o inverso. De acordo com James, experimentamos ou realizamos uma sensação ou ação física com os nossos corpos, e isso faz com que nos sintamos de determinada maneira. Uma emoção puramente desencarnada é uma entidade inexistente. Escreveu ele em 1884. Acreditando que nossas emoções são interpretações de nossas experiências corporais viscerais, James afirmou que podemos simular uma emoção até a tornarmos real. Podemos cantar até ficarmos felizes ou chorar até entrarmos em desespero. James, um grande intelectual, um termo que hoje em dia se confunde demais com cético, também era cheio de esperança e incentivava as pessoas a começar a ser agora o que serão no futuro. Talvez a teoria de James não lhe pareça particularmente controversa, mas lembre-se de que os seres humanos tendem a acreditar, algo tipicamente entranhado em nossas cabeças, que as emoções ocorrem primeiro, antes das sensações físicas, e que o que acontece nas nossas mentes é a causa do que nossos corpos fazem e sentem, e não tal como propôs James o resultado. Ele escreveu: O senso comum diz que perdemos nossa sorte, ficamos tristes e choramos. Nos deparamos com um urso, nos assentamos e corremos. Somos insultados por um rival, nos zangamos e atacamos. A hipótese a ser definida aqui diz que essa ordem sequencial está incorreta e que a afirmação mais racional é que ficamos tristes porque choramos, zangados porque atacamos, com medo porque trememos. James chegou a sugerir em 1890 que uma forma de testar sua teoria seria examinar as emoções de pessoas sem quaisquer sensações corporais. Decorreram mais de 100 anos até que um grupo de pesquisadores, liderado por Hugo Kritschke, seguisse seu conselho e mensurasse as experiências emocionais de pacientes com insuficiência autonômica pura, a PAF.
que levava à degeneração dos mecanismos de feedback dos sistemas nervosos simpático e parasimpático, o que significa que pessoas com PAF têm sensações corporais bem reduzidas. O estudo constatou que, em comparação com as demais, pessoas com PAF relatavam experiências emocionais atenuadas e menos atividade neural relacionada ao medo, sendo menos exímias em entender como os sentimentos alheios eram afetados por determinada situação. Em outras palavras, uma ligação enfraquecida com o corpo leva a uma ligação diminuída com as próprias emoções e a uma capacidade um tanto reduzida de interpretar as reações emocionais de outras pessoas. O rosto. Se você fosse realizar um experimento para testar diretamente a hipótese de James, que alega que expressões corporais causam emoções, por onde começaria? O rosto parece um bom ponto de partida, mas qual expressão facial? Qual emoção? Para criar um teste adequado de como o corpo influencia a mente, você teria de induzir alguém a fazer uma expressão facial sem associá-la à emoção que ela conota. Algo difícil. Em 1974, o psicólogo James Laird publicou os resultados de um estudo em que pretendia verificar se o comportamento fisicamente expressivo pode criar uma experiência emocional, ou, em outras palavras, se franzir o senho nos deixa zangados e sorrir nos deixa alegres. Laird sabia que revelar o propósito do experimento aos seus voluntários poderia distorcer suas respostas, de modo que desenvolveu um estratagema sagaz para confundi-los. Primeiro, contou aos participantes, estudantes de graduação, que o objetivo do experimento era apenas estudar a atividade dos músculos faciais sob diferentes condições. Depois colocou elétrodos em vários pontos de seu rosto e os ligou a um aparelho de aspecto extravagante que, na verdade, nada fazia. Para obter uma expressão raivosa, ele tocava de levemente os elétrodos entre as sobrancelhas e dizia: "Agora eu gostaria que você contraísse estes músculos aqui." Ele também tocava os elétrodos nos cantos da mandíbula e pedia aos voluntários que os contraísse, talvez trincando os dentes. Para uma expressão contente, pedia aos voluntários que contraíssem os músculos nos cantos da boca. Contraísse os músculos no canto da boca. Ok. Gente, vamos parar por aqui, porque, como sempre, vamos dividindo o capítulo em vários vídeos, tá bom? Se você está me ouvindo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Te vejo na sequência desse capítulo. Até lá!